Olá, meu nome é Yara, eu sou residente nível 1 em anestesiologia e eu vou apresentar junto com a minha colega Jéssica, que é residente nível 1 em clínica cirúrgica de pequenos animais, o artigo Avaliação do bem-estar em bulldogs franceses e pugs jovens em idade reprodutiva com sinais de síndrome braquicefálica obstrutiva, usando questionários ao tutor, exames físicos e testes de caminhada. A importância de estudar esse tema reside no fato de que existe um aumento crescente da popularidade das raças braquicefálicas, e aliado a isso nós temos uma alta prevalência de problemas de saúde dessas raças. Esses fatores colocaram a questão do bem-estar dessas raças mais em pauta. Dentre os principais problemas de saúde associados a essas raças estão os problemas relacionados ao trato respiratório, e o conjunto das diversas alterações que levam a essas dificuldades causa a síndrome do braquicefálico. Como reconhecer os sinais da síndrome? Muitos criadores não sabem reconhecer esses sinais ou interpretam como normais para a raça. Isso cria uma necessidade de um teste para guiar a escolha responsável na criação e melhorar o bem-estar desses animais. Dentre alguns testes disponíveis, nós temos a medida craniofacial e o grau de estenose das narinas, que não são bons preditores de risco para a síndrome. A avaliação do grau de tolerância a exercício tem se mostrado uma forma boa de avaliação que já foi aplicada em outras raças. A intolerância ao exercício e o atraso na recuperação são consequências muito presentes na síndrome braquicefálica. Existem dois testes de 6 minutos de caminhada e o teste de 1.000 metros de caminhada, e eles avaliam a síndrome de forma objetiva, mas eles ainda não foram descritos em pugs e bulldogs. Então, esse estudo, ele teve por objetivo avaliar o uso do teste de 6 minutos de caminhada e o teste de 1.000 metros de caminhada em bulldogs franceses e pugs, e relacionar os resultados à severidade da síndrome braquicefálica. Além disso, ele objetiva avaliar a presença da síndrome e avaliar o seu impacto na vida, no bem-estar de cães jovens e saudáveis dessas raças. Como materiais e métodos, o estudo, primeiramente, passou por aprovação pelo Comitê de Ética. Os animais foram selecionados para a realização do protocolo, que foi feito em um hospital universitário da Finlândia, e como critério de inclusão, eles precisavam ser braquicefálicos de raças puras, pugs ou bulldogs franceses, em idade reprodutiva, entre 1 e 5 anos, sem histórico de problemas respiratórios e sem nenhum tipo de tratamento já realizado para a síndrome braquicefálica. Também foi selecionado um grupo controle composto por cães saudáveis, de raças médias e raças pequenas, entre 1 e 5 anos. Foram respondidos questionários pelos tutores sobre os sintomas presentes em casa e foi feita a realização de exames físicos e testes e coletas de sangue para exames para descartar outras doenças. Foi feita a avaliação do grau de bem-estar por meio de uma entrevista ao tutor. Nessa entrevista foram feitas perguntas sobre o bem-estar geral do animal em casa, tolerância a exercícios, tolerância a calor, hábitos alimentares, hábitos de sono e sobre a respiração do animal em geral. Os animais, então, eles foram classificados de acordo com os sinais da síndrome braquicefálica. Para isso, foram feitos exames físicos e classificação da severidade da síndrome de acordo com alguns critérios, como avaliação dos ruídos respiratórios, coloração das membranas mucosas antes e depois dos exercícios, e a partir disso, os animais foram classificados em graus, onde os animais que não apresentavam a síndrome eram classificados como grau 0, e a gradação subia de acordo com o aumento da gravidade dos sintomas. Depois da classificação, foram feitos os testes de exercício. Primeiramente, parâmetros como frequência respiratória, presença de sons, frequência cardíaca e temperatura corporal foram avaliados. Esses parâmetros foram avaliados sempre antes e depois dos testes de 6 minutos de caminhada e de 1.000 metros de caminhada. Os testes foram realizados e os dados foram registrados. Então, os animais eles andavam em um corredor plano, sem estímulos do ambiente, com temperatura controlada, temperatura ambiental controlada, no próprio passo, sem correr, durante 6 minutos. A distância percorrida nesses 6 minutos era registrada. Depois, esses animais continuavam a andar até completar 1.000 metros, e o tempo era registrado. O tempo para recuperação dos parâmetros basais foi monitorado a cada 5 minutos, até que o animal retornasse ao status inicial. Depois disso, foi feita a análise estatística dos resultados em comparação com o grupo controle. Para o estudo, ao todo foram selecionados 44 bulldogs franceses e 51 pugs. 21 animais foram selecionados para fazer parte do grupo controle. Em relação ao resultado dos questionários de bem-estar, os tutores responderam que 84% dos bulldogs e 92% dos pugs não apresentavam problemas de saúde que afetassem o bem-estar dos animais no dia a dia, mas 36% dos bulldogs e 33% dos pugs apresentavam intolerância ao exercício. Apenas 2 de 51 tutores de pug e 2 de 44 tutores de bulldog relataram que os problemas respiratórios limitavam as atividades diárias. 4 tutores de bulldog francês relataram síncope, e houve relatos de interferência nos hábitos de exercício em função de temperatura. Os ruídos respiratórios superiores estavam presentes em 80% dos bulldogs e 82% dos pugs. Em relação aos animais do grupo controle, 90% deles não tinha nenhum tipo de problema de saúde que afetasse a rotina, não tinha intolerância aos exercícios, sem síncopes relatados pelos tutores,
O aumento de temperatura ambiente não interferia na performance e não tinha nenhum relato de sons respiratórios. Lembrando que esses são os resultados dos questionários, da percepção dos tutores em relação aos animais. Já os achados do exame físico, que foi feito por veterinários, mostram ruídos respiratórios superiores em repouso presentes em 45% dos bulldogs, 59% dos pugs, em diferentes graus de severidade. Em um bulldog foi relatado grau muito severo de dispneia, e esse animal apresentava padrão respiratório anormal. Os exames físicos não revelaram nenhum tipo de alteração no grupo controle. Sobre os testes de exercício realizados, 2 cães braquicefálicos foram considerados inelegíveis para realizar o teste em função da presença de dispneia e de problemas ortopédicos. 3 bulldogs não conseguiram finalizar os testes em função do aumento de temperatura corporal ou por exaustão, e alguns animais não quiseram caminhar, preferiram ficar deitados ou sentados. Baseados no grupo controle, foi determinada a distância mínima percorrida no teste de 6 minutos de caminhada e o tempo mínimo para percorrer 10.000 metros. A diferença de temperatura antes e depois do teste foi estatisticamente significativa entre os bulldogs franceses e o grupo controle, e entre os pugs e o grupo controle. Então, esse estudo ele reforça que o teste de exercício eles podem ser úteis na avaliação da gravidade da obstrução de vias aéreas superiores em braquicefálicos e que a avaliação da gravidade da síndrome do bem-estar dos animais foi realizada através dos testes de exercício e dos questionários implantados para identificar o grau de influência dessa síndrome no dia a dia dos animais. Atualmente já existe um questionário validado para avaliar o bem-estar dos animais de braquicefálicos com a síndrome da obstrução de vias aéreas superiores, porém ela foi implementada em um estudo onde os animais eram avaliados no momento pré-cirúrgico. No presente estudo, 1/3 dos animais apresentava intolerância ao exercício, sendo que os que apresentavam a forma grave da doença eram os que apresentavam maior intolerância, porém nem mesmo esses precisaram de mais de 30 minutos para se recuperar. Diferente do que aconteceu no estudo pré-cirúrgico, onde a porcentagem de animais com intolerância ao exercício foi superior, e eles demonstraram maior necessidade de tempo para recuperação. Vale ressaltar que uma vez que no estudo pré-cirúrgico, né, é produzido por Hodler com o questionário validado, os animais provavelmente já tinham um quadro mais grave da doença, uma vez que eles iam ser submetidos à cirurgia. Comparando esses dois estudos, então, pode-se perceber que os proprietários tendem a ser mais perceptivos aos sinais da síndrome, quando o quadro dos animais é mais grave, e os mesmos possuem indicação de tratamento cirúrgico. Eles reforçam, então, que os dados desse estudo, desse artigo, podem estar subestimados. Diversos estudos demonstram que o teste de exercício ele constitui um importante método de avaliação dessa síndrome, e que os animais com a síndrome apresentam diferença significativa de desempenho no teste de 1.000 metros quando comparado ao grupo controle. Além do desempenho da caminhada, a avaliação do período de recuperação após o exercício também é uma parte bem importante desse teste. Os cães do grupo controle, eles precisavam de em média 5 minutos para se recuperar, enquanto os braquicefálicos precisaram de em média 30 minutos. Além disso, os cães que tinham o quadro grave da doença tendiam a demorar mais, como foi também demonstrado no estudo de Hodler. O aumento da temperatura corporal durante o teste foi significativamente maior também nos braquicefálicos quando comparado ao grupo controle. Nenhum dos animais do grupo controle excedeu a temperatura de 39,3, nem durante o teste, nem após o teste, enquanto alguns braquicefálicos tinham temperaturas corporais próximas ou até acima de 40 graus. Isso ocorre, porque as conchas nasais deles são estenóticas, assim como as cartilagens têm um crescimento anormal, e isso evita a termorregulação desses animais. Então, eles concluem que os cães mais gravemente afetados por essa síndrome realizaram ambos os testes de forma pior do que aqueles com nenhum ou com sinais leves da síndrome, e que o exercício mais longo, que seria o teste de caminhada de 1.000 metros, ele pareceu um pouco melhor na diferenciação entre a gravidade dessa síndrome entre os animais. Os resultados desse estudo apoiam ainda mais o uso de teste de exercício como parte de avaliação de seleção de animais para reprodução, e futuramente eles colocam que seriam necessários estudos que avaliem os impactos a longo prazo dessas ferramentas na seleção de animais reprodutores, dos braquicefálicos, como, por exemplo, os testes de exercícios no bem-estar da prole, também como estudos de acompanhamento para observar como a idade interfere o resultado desses animais. Então, como crítica ao artigo e reflexão, o objetivo principal do artigo era, então, identificar um teste barato, não invasivo, com o objetivo de guiar escolhas responsáveis de reprodutores dessas raças. Para isso, eles usaram, então, os questionários e os testes de esforço. E daí já cabe uma crítica nesse ponto, porque a gente percebe que, apesar do artigo ter um viés em bem-estar animal, ele também acaba incentivando e estimulando, querendo ou não, a reprodução dos animais de raça, colocando ainda esses animais como um produto estético, Além disso, o grupo dos animais usados nesse estudo foram animais, em média,
de 2 a 4 anos, mais ou menos, e a gente sabe que conforme a idade progride, a doença tende a avançar e apresentar quadros piores, então provavelmente também seria um outro ponto, né, que os dados desse estudo estariam subestimados. O questionário do artigo também a respeito do bem-estar desses animais, da influência dessas questões no dia a dia dos animais, fica na dependência da percepção dos tutores, então cabe uma outra crítica, porque muitas vezes os tutores não conseguem analisar da melhor forma, né, a interferência realmente dessa síndrome ou dessa doença nesses animais, até porque muitas vezes eles acham normal o animal roncar e respirar com aquele monte de barulho, de ruído, e às vezes alguns acham até fofo isso, e eles não veem isso como uma dificuldade respiratória do animal, eles acham que aquilo é característica e tá tudo ok. Então, não, talvez eles não sejam as melhores pessoas para analisar isso sem orientação, né? Então, cabe a nós, médicos veterinários, que temos o conhecimento, ainda mais com a crescente frequência, né, desses animais no nosso dia a dia, orientar os proprietários a respeito desses sinais de que eles precisam de tratamento, que roncar não é normal, enfim, cabe a nós orientar nesse sentido. Por fim, né, a gente conclui e fica a reflexão que por mais que esse artigo tenha um viés de preocupação com o bem-estar animal, tanto dos animais atuais como de linhagens futuras, o artigo ainda reforça a reprodução dos animais dessa raça para satisfazer nada mais, nada menos que os critérios de estética do homem, né? Então fica aí uma reflexão para a gente fazer a respeito disso. Então aqui estão as referências, a do artigo e as demais que a gente utilizou. Então a gente agradece a atenção de todos e a gente fica à disposição para caso vocês queiram discutir, conversar ou perguntar alguma coisa.